Olá, professores e professoras do município de Cidade Ocidental e região. Eu sou a professora Cláudia, você está no canal Teoria e Posse. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo do material que eu estou disponibilizando aqui no canal. Você que vai fazer a prova de Cidade Ocidental no dia 23 de novembro sabe que no nosso edital nós precisamos estudar as legislações municipais. Então, eu estou aqui na segunda aula sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público de Cidade Ocidental e eu quero concluir esse documento ainda essa semana e começar o Plano Municipal de Educação. Eu já tenho aulas gravadas do Plano Municipal de Educação, mas eu vou seguir uma sequência porque nós também temos questões para resolver. E se você for alternando o seu estudo entre outros conteúdos e as legislações, vai dar certinho, né? Então, eu gostaria de pedir a você que pegasse o seu material de anotação. Não se esqueça, né, de curtir e compartilhar, que isso é muito importante para o canal crescer. Eu sei que estudar lei seca não é fácil, então eu tentei resumir assim, sem tirar os valores, né? Porque nós sabemos que tem coisas que não tem como tirar de uma lei. Você vai estudar legislação, as informações elas precisam ser o mais fiéis possíveis, né? Mas assim, nós vamos tentar ser sucintos, não falar muito, mas mostrar o que realmente é, para que a sua compreensão, para que o seu entendimento seja facilitado. Muito obrigado por estar aqui. Vamos à aula. Este é o plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público do município de Cidade Ocidental. Nós vamos estudar então o capítulo 3. Na aula anterior, nós estudamos o capítulo 1 e 2, falamos um pouco, né, sobre o documento, sobre a sua representatividade, o que realmente consta nesse documento. E agora nós vamos falar sobre jornada de trabalho. O capítulo 3 ele trata da jornada de trabalho, das regras sobre a carga horária e atividades do professor da rede municipal de ensino, e o foco é na administração da carga horária, as modalidades de jornada e as atividades que são incluídas nelas. Esse é o artigo 6º. O que nós estudamos anteriormente, os dois primeiros capítulos, foram divididos do artigo 1º ao artigo 5º. Agora nós vamos estudar o artigo 6º, somente ele, porque ele está no terceiro capítulo, ocupando todo o capítulo. Ele tem vários parágrafos e isso torna ele um artigo grande. Ele trata de quê? Ele diz que, né, a jornada de trabalho do professor ela é computada em hora-aula. A hora-aula do professor de educação infantil e do ensino fundamental do primeiro ao nono ano é de 50 minutos. Então, isso é importante nós nos lembrarmos. Educação infantil e ensino fundamental, a hora-aula é de 50 minutos. Não vamos nos esquecer disso, tá, pessoal? A jornada básica de trabalho ela é de 20, 30, 40 e 60 horas semanais, incluindo o quê? 30% de horas de atividades que são destinadas a estudos, planejamento e avaliação. A nossa famosa coordenação, né? Aqui no parágrafo 3 diz o seguinte: a jornada de 20 horas aula é exclusivamente para o período noturno e excepcionalmente no diurno apenas para professor de área específica. É muito claro aqui, né? O que está escrito aqui é muito claro. As 20 horas é exclusivamente para o noturno, agora, excepcionalmente, no caso dos professores de área específica. O professor que é de educação infantil, que trabalha todas as disciplinas, ele vai poder trabalhar 20 horas? Não, não pode, né? O profissional, ele pode optar, esse profissional que trabalha essas 20 horas, ele pode optar pela jornada de 40 horas aula em caso de vacância. Se tiver uma vaga, ele pode aí estar dobrando a quantidade de horas trabalhadas, né? Aqui eu fiz um pequeno mapa dessa carga horária, para que nós entendamos, olhando todas juntas, né, a distribuição das horas em sala e das horas atividade. Nós temos aqui uma máxima de horas em sala e uma mínima de horas atividade, né? Isso quer dizer o quê? Que isso pode ter uma alternância entre a máxima, entre a mínima e a máxima, pode alternar nas disciplinas, né? 20 horas aula, a máxima é 15 horas em sala e 5 em atividades é a mínima. 30 horas, a máxima é 21 horas em sala e a mínima de 9 horas em atividades. 40 horas,
27 horas em sala e a mínima 13 horas, 60 horas. A máxima é 42 horas aula em regência de classe e 18 horas atividades é o mínimo para jornada de 60 horas, né, que é eventual. A distribuição da jornada de 20 horas fica da seguinte forma: o máximo de tempo de regência que o professor pode fazer dentro dessa carga horária é 15 horas em regência e o mínimo é 5 horas aula em coordenação. Isso pode mudar? Pode mudar. Nós vamos ver aqui embaixo. Ó. No detalhamento, inglês, educação física e arte estão fazendo o quê? 14 horas de regência e 6 horas de coordenação. Então, o que a gente entende? Que não ficou necessariamente 15 horas de regência de classe e 5 de coordenação. Pôde-se fazer uma mudança. Agora, poderia ter colocado aí 16 horas de regência e 4 horas de coordenação? Não, não pode. Porque entre a mínima e a máxima, elas podem variar. Agora, menos ou mais não pode, tá, pessoal? Português e matemática ficaram com 15 horas a regência e 5 a coordenação. E ciências, história e geografia, 15 horas a regência e 5 horas de coordenação. Na jornada de 30 horas aula, a distribuição fica da seguinte forma: o máximo de horas-aulas em regência de classe é 21 horas e o mínimo de horas-aulas em coordenação pedagógica são 9 horas. O detalhamento de 30 horas é o seguinte: inglês e arte, 20 horas de regência e 10 horas de coordenação. Português e matemática, 20 horas de regência e 10 horas de coordenação. Ciências, história, geografia e educação física, 21 horas de regência e 9 horas de coordenação. Pessoal, eu quero abrir um parêntese aqui e fazer um comentário acerca desta regência e essa coordenação da disciplina de português e matemática. Por quê? Porque, na realidade, português e matemática são duas disciplinas nucleares, né? Elas são disciplinas que são bases para outras disciplinas. Então, a gente pode pensar assim, poxa, mas o tempo de hora, né, de regência dessas disciplinas é tão pouco. Por que será que é assim, né? É porque, na realidade, o tempo de coordenação para essas duas disciplinas ele é muito importante. Porque na coordenação, a coordenação, ela vai dar a oportunidade do professor planejar muito melhor suas estratégias, suas aulas e fazer uma avaliação melhor do desempenho desses alunos. Por quê? Nós sabemos que as avaliações nacionais e estaduais, elas avaliam o desempenho dos alunos, principalmente medindo as proficiências deles em português e matemática. Nós temos exemplo aí o SAEB, né? Se você parar para analisar, a proficiência em português e matemática é o que mais é levado em consideração. Então, assim, elas precisam ser bem planejadas, né? As correções, elas são mais detalhadas. É diferente eu corrigir uma questão de língua portuguesa e umas contas de matemática, alguma coisa assim, do que alguma outra informação de uma disciplina mais leve, né? Então, por essa razão é que a gente vê essa diferença na carga horária de português e matemática. Chegou um momento que eu fiquei, poxa, mas é tão pouco o tempo de regência. Por exemplo, aqui, 20 horas de regência contra 21 de geografia, história e ciências, né, e educação física. Mas o motivo é principalmente porque precisa-se de estratégias melhores para a execução das aulas, né? Para entender como o aluno ele está. E ele precisa ser alfabetizado, ele precisa ser letrado, ele precisa desenvolver o raciocínio lógico dele. Então, tudo isso aí é medido, né? É bem trabalhado. Mas vamos que vamos. A distribuição da carga horária de 40 horas, né? Jornada de 40 horas aula. O máximo é de 27 horas em regência e 13 horas em coordenação pedagógica. A distribuição aqui ficou da seguinte forma: inglês, educação física e arte ficou 26 horas de regência e 14 horas de coordenação. Português e matemática, 25 horas de regência e 15 horas de coordenação. E ciências, história e geografia, 27 horas de regência e 13 horas de coordenação. Vocês observaram aí aquilo que eu falei com vocês? Entre a mínima e a máxima pode variar. Não necessariamente educação física e inglês ficaram com 27. Elas ficaram com 26, elas não podiam ficar com 28, mas elas podiam ficar com 26. E a hora de coordenação aqui não poderia jamais ser 12, mas poderia ser 14, porque o mínimo é 13, né? Então, é nos atentarmos para isso. Eu creio que essa questão numérica aqui ela é muito importante
de vocês fazerem as observações. Eu vou estar lançando algumas questões e nessas questões vocês vão ter a oportunidade de estar treinando um pouquinho, né? De estar verificando. Quem faz parte aí do meu canal, do meu grupo do WhatsApp, sabe que eu posto lá algumas questões interativas, né? Eu uso uma ferramenta interativa e posto umas questões lá. E isso ajuda bastante, porque ali você já resolve a questão. Se tiver errada, ela já te dá a resposta, já te explica por que estava errada. É muito bacana. Então, se você ainda não teve a oportunidade de entrar no meu grupo de WhatsApp, tem muitas pessoas aí que já estão compartilhando esse grupo, né? Jornada eventual de 60 horas aula. Essa jornada, ela é o quê? Eventual e transitória, né? Ela é interesse da secretaria a pedido do profissional. Ela é permitida por esses dois motivos. E essa carga horária, ela é. Como é que ela é computada em questão financeira? O excedente ele é remunerado com o valor da hora-aula proporcional ao vencimento. Ela tem caráter transitório, então ela não se incorpora. Ela não incide contribuição previdenciária sobre o valor. Porque ela é o quê? Transitória. Aí, por isso, não há essa incidência de contribuição previdenciária sobre essa carga horária, né? A concessão, ela depende do interesse e comprovada necessidade da administração. A interrupção, ela pode ocorrer a critério da administração, a requerimento do interessado ou quando cessada a razão da concessão. Às vezes, alguém saiu de atestado aí, 60 dias, precisou de uma substituição, foram lá e já buscaram uma pessoa que tinha carga horária de 40 horas e aí completou as 20, né? E aí essa pessoa ficou terminando o atestado da outra, ela vai voltar para a função dela, para a jornada dela de 40 horas. E aí fica tudo por isso mesmo, né? A distribuição da jornada de 60 horas, ela é de no máximo 42 horas aula em regência e 18 horas aula em coordenação, detalhados por área no inciso primeiro, no inciso 1, 2 e 3, né? Outras jornadas e regras específicas. Para quem assume carga horária eventual, a coordenação pedagógica pode ser realizada como planejamento externo com autorização da SME. A jornada ampliada é da educação infantil, primeiro ao quinto ano e programas especiais, ela fica da seguinte forma: 25 horas aula em regência e 15 horas aula em coordenação ou PEE. A concessão de dispensa de coordenação é de uma vez por semana para PE. O supervisor, coordenador e orientador, a dispensa para PE é de uma vez por semana também. Jornada semanal de coordenador pedagógico e orientador educacional, 40 ou 20 horas semanais. Se aparecer lá essa pergunta, você já sabe, a do coordenador pedagógico e do orientador educacional é de 40 ou 20 horas semanais. Alteração de jornadas e direitos específicos. Solicitação de alteração de jornada deve ser feita na primeira quinzena de janeiro e julho, cabendo à Secretaria Municipal de Educação deferir conforme portaria e a lei. Ou seja, se a pessoa trabalha 20 horas, quer mudar para 40 ou vice-versa, ele tem essa janelinha aí, ó, 15 dias em janeiro ou 15 dias em julho para pedir essa alteração. Mas por que esse período? Por que ficou determinado? Para que haja uma melhor organização do trabalho pedagógico, né? Afinal de contas, não dá para ficar mexendo em tudo toda hora, não tem como fazer isso sem que haja aí algum transtorno, né? Sem que haja algum tipo de disfunção, né? Então, por isso essa janelinha aí, a primeira quinzena de janeiro e de julho para essas alterações. E o professor com 20 anos de efetivo exercício recebe um prêmio, gente, olha, ele recebe um troféu. Ele pode cumprir apenas 50% da coordenação pedagógica na escola mediante autorização. Isso é uma premiação dada para esses guerreiros, né? 20 anos de luta na educação, com certeza estão bem cansados, mas a experiência deles, toda aquela bagagem que eles trouxeram com eles ao longo da vida, permite que eles fiquem em casa, façam ali o planejamento deles, eles já estão seguros do trabalho deles, eles têm condição plena para isso, por isso foi dada essa abertura aí, né? Parabéns aí ao pessoal que já passou dos 20, né? Ai, quem me dera. Mas vamos lá, né? Parágrafo 16 diz o seguinte: a mudança de área de atuação. O professor habilitado ele pode atuar em área distinta da sua habilitação de ingresso, se for de seu interesse e respeitados os critérios e a oportunidade da administração. Ah, eu entrei com uma habilitação, vou morrer com ela? Não, não precisa.
Se você tem outra habilitação e está tudo dentro dos conformes, você pode sim fazer uma mudança diária, né? Você vai solicitar essa mudança diária e vai dar tudo certo. Recapitulando então, pessoal, para a gente poder finalizar. A Lei 1235 de 2020, ela define de forma clara e detalhada o valor da hora-aula de 50 minutos. Não vamos nos esquecer disso. As diferentes modalidades de jornada é 20, 30, 40 e a eventual 60 horas, né? A obrigatoriedade de alocação de tempo para horas atividades em conformidades com a legislação nacional. Regras específicas para diferentes áreas do conhecimento e tempo de serviço. Essa horas atividade aqui nós já sabemos, né? 30%. A importância aqui é da correta aplicação deste capítulo da lei, que é fundamental para garantir o direito à hora atividade do professor e para a organização eficiente e transparente da carga horária na rede municipal de ensino. Então é isso, meu povo, né? Tivemos então aí esse momento, segunda parte do plano de carreira. Eu espero que você tenha tido o máximo de proveito desta aula e eu espero você, né, nas questões desta aula, que eu estarei colocando muito em breve no canal. Muito obrigada e até a próxima.